Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos ver o conteúdo de reprodução humana, onde nesse conteúdo de reprodução humana a gente vai estudar inicialmente o processo de gametogênese. Vamos ver como acontece a gametogênese masculina e como que ocorre a gametogênese feminina. Bem, gametogênese é o processo em que acontece a produção de gametas. Na espécie humana existem dois tipos de gametogênese. A espermatogênese, que é o processo em que vai haver a produção dos espermatozoides, e a ovulogênese, que é o processo em que vai acontecer a produção do óvulo. A espermatogênese, ela vai acontecer nos testículos, em uma região dos testículos chamadas de túbulos seminíferos. Então, é no interior desses túbulos seminíferos que vai ocorrer a produção dos espermatozoides. A espermatogênese, ela vai se iniciar ainda na fase intrauterina, quando o menino ainda está presente dentro do útero, ainda em formação. Para ser mais precisa, ela vai acontecer ao final do desenvolvimento embrionário. Então, ao final do desenvolvimento embrionário, ainda na vida intrauterina, o processo de espermatogênese ele se inicia. E aí o menino, nessa fase intrauterina, ele possui células especiais diploides, que são chamadas de células germinativas. Essas células germinativas, elas são as células que vão se transformar em gametas, que vão se transformar, nesse caso, em espermatozoides. Essa célula germinativa, ainda na vida intrauterina do menino, vai sofrer mitose e vai se transformar em duas células também diploides, que no caso da espécie humana, as células diploides vão ter 46 cromossomos. Essas células, elas deixam de se chamar célula germinativa e passam a ser reconhecidas como espermatogônias. Nesse processo em que vai haver a formação da célula germinativa em espermatogônia, nós atribuímos o nome de fase de multiplicação. Então, essa fase de multiplicação, ela irá ocorrer quando o menino está na sua vida intrauterina e ela estaciona aí. Então, o menino, ao nascer, ele não vai possuir dentro dos seus testículos espermatozoides. O que ele vai possuir são espermatogônias, que vão estar aguardando ele alcançar a puberdade para que elas possam terminar o processo de formação do espermatozoide, para que elas possam terminar o processo de espermatogênese. Então, o indivíduo aqui em questão, o menino, ele já alcançou a puberdade. Geralmente eles alcançam a puberdade por volta dos 12 até os 16 anos de idade. Uma parte das espermatogônias vai continuar sofrendo mitose para dar origem a mais espermatogônias e uma outra parte vai continuar o processo de espermatogênese, onde ela vai aumentar de tamanho, ela vai crescer. E a partir desse momento, ela passa a ser chamada de espermatócito primário ou de espermatócito de primeira ordem. E nada mais justo do que essa fase ser chamada de fase de crescimento. O espermatócito primário, ele vai fazer a meiose, ele vai sofrer meiose. Nós vimos lá no processo de divisão celular que a meiose ela é dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Então, esse espermatócito primário ele vai se transformar em duas células haploides, ou seja, duas células com 23 cromossomos, que vão passar a se chamar de espermatócito secundário ou espermatócito de segunda ordem. E essa fase em que acontece a meiose, nós chamamos de fase de maturação. Essa fase de maturação, ela compreende as duas etapas da meiose, a meiose 1 e a meiose 2. Então, dando continuidade a essa fase, que é a fase de maturação, os espermatócitos secundários, eles vão sofrer a meiose 2, onde cada um vai dar origem a duas células haploides, que vão ser denominadas de espermátides.
aonde essas espermátides, elas são haploides, elas têm 23 cromossomos e elas vão adquirir uma cauda e acabam se transformando em espermatozoides em uma fase que nós chamamos de fase de diferenciação. Então a espermatogênese, ela acontece, ela é dividida em 4 fases. Fase de multiplicação, que vai ocorrendo na fase intrauterina, onde a célula germinativa se transforma em espermatogônia. Fase de crescimento, que vai iniciar quando o menino atinge a puberdade, onde a espermatogônia se transforma em espermatócito primário. Fase de maturação, onde o espermatócito primário se transforma em espermatócito secundário e o espermatócito secundário em espermátides. Fase de diferenciação, onde as espermátides se transformam em espermatozoides. A partir de uma única espermatogônia, se conseguem se formar 4 espermatozoides. Durante esse processo de produção de espermatozoides, não vai estar acontecendo uma espermatogênese por vez, não. Vão estar acontecendo várias espermatogêneses ao mesmo tempo, para garantir essa produção de milhares de espermatozoides. E o homem, ele consegue produzir espermatozoides durante toda a sua vida, a partir do momento em que ele entra na puberdade. Então, a partir do momento que ele entra na puberdade, ele não para de produzir espermatozoides. Ele produz espermatozoides durante toda a sua vida. Claro que com a idade avançando, o número de espermatozoides que ele vai produzir vai diminuindo, vai declinando, mas essa produção ela não para. Essa produção ela não cessa, certo? Então, por isso que nós dizemos que o homem ele é reprodutivo durante toda a vida, porque durante toda a vida, de forma normal, ele consegue produzir os espermatozoides. E aí nós temos a ovulogênese. O processo de ovulogênese é o processo em que vai acontecer a produção do óvulo, que é o gameta feminino. Essa produção vai acontecer no interior dos ovários. Nós sabemos que as mulheres elas possuem 2 ovários. Então esses 2 ovários vão estar trabalhando para que o óvulo ele possa ser produzido. E aí a gente vai entender melhor como que esse processo de ovulogênese ele acontece. A mulher, assim como o homem, ela vai iniciar esse processo de ovulogênese ainda na sua vida intrauterina. Só que com uma pequena diferença. A mulher ela consegue avançar esse estágio da ovulogênese, mas ela consegue dar um passo maior. Então, ao nascer, ela vai ter células mais evoluídas para se transformarem em óvulo. Aí a mulher, assim como o homem, ela possui células especiais quando ela está nessa fase intrauterina, que são também as células germinativas e que são também diploides, também possuem 46 cromossomos. Então, na fase intrauterina ainda, as células germinativas elas vão sofrer mitose, vão se transformar em 2 células diploides que vão receber o nome de ovogônia. Essa fase em que a célula germinativa se transforma em ovogônia também é chamada de fase de multiplicação. Lá na espermatogênese, a célula germinativa se transforma em espermatogônia. Aqui na ovulogênese, a célula germinativa se transforma em ovogônia. Então, o nome é bem parecido. E a fase recebe o mesmo nome que a fase de multiplicação. Só que, ao contrário dos meninos, as meninas elas não vão nascer com ovogônias, elas vão dar um passo maior. Essas ovogônias, ainda na fase intrauterina, elas vão crescer, elas vão aumentar de tamanho e vão se transformar no ovócito primário ou ovócito de primeira ordem. Aonde essa fase em que ela cresce também é chamada de fase de crescimento. Ainda na vida intrauterina, esse ovócito primário ele vai iniciar a meiose 1 e vai ficar estacionado na prófase 1. Nós vimos lá em divisão celular que as divisões celulares são divididas em 4 etapas ou 4 subetapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Que vão acontecendo várias modificações internas no interior da célula para que ela possa se dividir.
para que ela possa se dividir em 2, como na mitose, ou para que ela possa se dividir em 4, como acontece na meiose. Então, esse ovócito primário, ele vai iniciar a meiose 1 e vai ficar estacionado na prófase 1. E aí, para por aí. E aí só vai retomar isso quando a menina ela atingir a puberdade. Então, ao nascer, o que a menina vai ter nos seus ovários são ovócitos primários que iniciaram a meiose 1 e ficaram estacionados na prófase 1. Então, elas vão dar um passo a mais do que os meninos, que vão nascer com espermatogônias. No caso das mulheres, elas vão nascer com ovócitos primários estacionados na prófase 1. Ok? E aí, quando essa menina ela vai nascer com cerca de 1 milhão de ovócitos primários, que até ela atingir a puberdade, alguns ovócitos primários eles vão sendo destruídos. Quando ela atinge a puberdade, ela nasce com cerca de 400 mil ovócitos primários. E aí esses 400 mil ovócitos primários vão se transformando em ovócito secundário todos os meses. Então, todos os meses, uma parte de ovócitos primários vão terminar a meiose 1, que estava parado lá na prófase, e vão se transformar em 2 células haploides, uma chamada de ovócito secundário e a outra chamada de corpúsculo polar. Esse ovócito secundário vai iniciar a meiose 2 e vai estacionar na metáfase 2. E aí vai acontecer o processo de ovulação. Então, a menina, a mulher, ela ovula, não é óvulo. O que ela vai eliminar durante a ovulação é o ovócito secundário que iniciou a meiose 2 e ficou estacionado na metáfase 2. E aí, ao mesmo tempo, vão estar iniciando esse processo essa continuação da meiose, vários ovócitos primários. Aquele que terminar primeiro o processo de transformação em ovócito secundário é aquele que vai ser eliminado, é aquele que vai ser ovulado. Se terminarem 2 ao mesmo tempo, aí vai ser eliminado 2 ovócitos secundários ao mesmo tempo, podendo acontecer aí uma possível gravidez de gêmeos. Mas se apenas um conseguir terminar primeiro, apenas um vai ser eliminado. O que vai acontecer com os outros que iniciaram esse processo junto com ele? Eles vão se degenerar. Então, os outros, vamos supor que uns 10 iniciaram também junto com ele, eles acabam se degenerando aí no decorrer do processo, certo? E aí, esse ovócito secundário, ele vai ser eliminado. Se não acontecer fecundação, o ovócito secundário ele se desintegra, o útero vai se descamar, as paredes do útero se descamam e vai acontecer um processo que nós chamamos de menstruação. Se acontecer a fecundação, o espermatozoide encontrar com o ovócito secundário, esse ovócito secundário ele termina a meiose 2 e se transforma em 2 células, se transforma em um óvulo com 23 cromossomos, em um corpúsculo polar com 23. Esse primeiro corpúsculo polar também termina a meiose 2 e vai dar origem a mais 2 corpúsculos polares, também haploides. Os corpúsculos polares, até agora, não se sabe exatamente qual que é a função dele. Acredita-se que eles sejam destruídos e que eles sejam reabsorvidos, os resíduos sejam reabsorvidos pelo organismo, certo? Mas ele não tem uma função específica até agora. A partir de uma ovogônia, forma-se apenas um único óvulo, enquanto a partir de uma espermatogônia, formam-se 4 espermatozoides. E essa fase em que vai acontecer a meiose 1, meiose 2, nós chamamos também de fase de maturação. É importante vocês lembrarem o quê? Que a menina, no nascimento, o que ela vai ter no seu ovário são ovócitos primários que iniciaram a meiose 1 e estacionaram na prófase 1, ok? Então, ela vai nascer com cerca de 1 milhão dessas células. Quando ela atingir a puberdade, ela vai ter cerca de 400 mil, então muitos vão se perder pelo caminho.
E aí, ao atingir a puberdade, os ovócitos primários vão terminar a meiose 1, se transformam em ovócito secundário, inicia a meiose 2 e fica estacionado na metáfase. Só se acontecer o processo de fecundação é que o ovócito secundário ele é transformado em óvulo. Então a mulher elimina todos os meses, ela ovula, não é óvulo, o que ela ovula são ovócitos secundários estacionados na metáfase 2. E a mulher ela não é reprodutiva durante toda a sua vida. Porque o ovócito primário, ela vai nascer com ovócitos primários, e o ovócito primário ele não consegue dar origem a outros ovócitos primários. Ele só consegue dar sequência se transformando em ovócito secundário para que possa se transformar em óvulo caso aconteça uma fecundação. No caso dos meninos, não, do homem não, ele vai ser reprodutivo durante toda a vida dele porque ele vai nascer com espermatogônias, que tem condições de sofrer mitoses para dar origem a outras espermatogônias. Por isso que ele acaba sendo reprodutivo por toda a vida, ele acaba produzindo espermatozoides durante toda a vida. Enquanto a mulher não, eu costumo dizer que a mulher ela tem um prazo de validade para a reprodução. Porque aí os ovócitos primários, eles acabam se esgotando e vai chegar um momento em que ela não vai ter mais ovócitos primários para se transformarem em ovócito secundário, para que a ovulação ela possa ocorrer. E aí a mulher vai entrar em um estágio que nós chamamos de climatério, que é mais conhecido como menopausa, onde ela não consegue mais ovular, porque ela não tem mais células de reprodução. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais essas células de reprodução. Temos o espermatozoide e temos o óvulo, né? O óvulo propriamente dito. O espermatozoide ele é dividido em 3 partes. Temos a cauda, que é também chamada de flagela, onde serve para o espermatozoide ele se movimentar. Então ele vai fazer movimentos de chicotadas para que ele consiga se locomover. Temos a peça intermediária, onde nessa peça intermediária nós encontramos as mitocôndrias. Vocês viram lá no primeiro ano que as mitocôndrias têm a função de realizar respiração celular para poder produzir energia. O espermatozoide ele precisa de grande quantidade de energia porque o trajeto que ele vai fazer em direção ao ovócito secundário é muito grande, é um percurso muito longo. Então, para que ele consiga fazer esse percurso, ele vai precisar de muita energia. Por conta disso é que ele tem muitas mitocôndrias, para que ele consiga produzir muita energia em um curto intervalo de tempo. Ele possui uma cabeça, onde nessa cabeça nós encontramos um núcleo, onde vão estar os 23 cromossomos de origem paterna, que vão ser utilizados para a formação do novo indivíduo, e vamos encontrar o acrossomo, onde o acrossomo ele é responsável pela liberação de uma enzima chamada de hialuronidase, um nome complicado, hein? Onde essa enzima ela tem a função de perfurar o ovócito secundário para que a fecundação de fato ela possa acontecer. Aí aqui nós temos o óvulo. O óvulo ele é bem maior do que o espermatozoide, porque ele acumula algumas certas reservas nutritivas para garantir que o embrião ele possa ter acesso a esses nutrientes no início da vida. Ela possui uma corona radiata, onde essa corona radiata ela tem a função de proteger a célula contra choques mecânicos, proteger essa célula de reprodução contra choques mecânicos. Ela possui mais internamente a zona pelúcida, que é uma membrana mais interna. É ela que vai ser perfurada pelo espermatozoide para que a fecundação de fato ela possa ocorrer. E aqui em volta existem alguns grânulozinhos que não aparecem nessa imagem, mas tem um monte de pontinho aqui que formam o que nós chamamos de grânulos corticais, que servem para fazer uma reação cortical, para fazer com que essa zona pelúcida ela fique mais rígida quando o espermatozoide ele penetra o ovócito secundário, fazer com que essa zona pelúcida fique mais rígida e acabe impedindo que outros espermatozoides adentrem esse ovócito secundário, fecundem esse ovócito secundário. E aí no interior nós encontramos aqui o citoplasma, onde nós vamos encontrar com certeza mitocôndria. E nós temos aqui o núcleo, onde vão estar os 23 cromossomos de origem materna, para a formação do novo indivíduo, certo?
Aí, durante esse processo de fecundação, o espermatozoide, assim que ele consegue adentrar aqui, essa célula, ela já trata de terminar a meiose 2 para se transformar de fato em um ovo. Então, a nossa aula por hoje era isso. Até a próxima. Na próxima aula a gente vai ver com certeza os órgãos que compõem o sistema genital, tanto masculino como feminino. Obrigada pela atenção de vocês. Bye, bye!